Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, dia 20 de janeiro. Que bom, né? Que bom, mais um sábado. E o mês de janeiro já já está se despedindo. Gente, como o tempo passa rápido. Não me canso de repetir isso, né? Você deve ouvir isso várias e várias vezes. Mas é uma lembrança de que realmente a gente tem que aproveitar a nossa vida agora, né? Porque se a gente fica deixando para o futuro o que a gente tem que fazer hoje, esse futuro chega muito mais rápido do que a gente imagina e o tempo já foi. Então vamos lá, né? Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E hoje eu queria conversar com você, gente, sobre um assunto muito interessante e ao mesmo tempo delicado. A visão que nós temos de nós mesmos e, em especial, a forma como a gente se relaciona, né? Como nós nos relacionamos com a visão que nós nutrimos a nosso próprio respeito. Essa é uma questão muito séria, por quê? Porque normalmente a gente se preocupa muito com a opinião que os outros têm sobre a gente, não é? Como é que o outro me vê, como é que o outro me enxerga? Será que eu vou ser aceito, não vou ser aceito, admirada, admirado? Não, não vou ser? Só que existe um outro ponto muito importante, que é a visão que você tem de si mesma, que é a visão que você próprio tem a seu respeito, que é muito mais importante e muito mais impactante do ponto de vista espiritual, existencial, até do nosso nível do nosso inconsciente, do que a maneira como os outros te veem. Na mitologia grega, nós vamos encontrar várias histórias incríveis, né? Que vão nos ajudar muito a compreender esse mistério que é a alma humana. Em especial, existe a história de Narciso, o mito de Narciso. É como os mitologistas ou os mitólogos gostam de se referir a ele. Você já deve ter ouvido falar ou visto uma flor chamada Narciso, né? Então existe um mito por trás da criação dessa flor, que teria sido criada pela deusa Afrodite. Gente, pelo amor de Deus, estou lembrando que isso é mitologia. É uma forma simbólica na qual os gregos de antigamente procuravam entender os mistérios do psiquismo humano. Então, no mito de Narciso, Narciso havia sido criado muito lindo. Era um jovem que tinha uma beleza extraordinária, assim diz o mito. E a beleza dele era tão grande, mas tão grande, que todos se apaixonavam por ele, né? Os homens, as mulheres, as ninfas, os outros deuses ficavam encantados. A beleza dele era muito grande. Só que isso fez com que Narciso se tornasse uma pessoa muito arrogante. Embora fosse muito jovem, ele se tornou arrogante porque, uai, todo mundo está aos meus pés. Assim ele se sentia. E conta um mito que, assim que ele nasceu, um oráculo, na oportunidade, teria dito que se Narciso não visualizasse a própria imagem, ele teria vida longa. Sendo assim, a sua mãe, no intuito de protegê-lo, acabou impedindo Narciso de ver o seu próprio reflexo. Então ele sabia que ele era belo porque as outras pessoas falavam que ele era belo, mas ele mesmo nunca tinha visto o seu reflexo. Mas diz a lenda, né, de reza o mito, que de tão arrogante ele acabou irritando muita gente, que acabou se reunindo, eles acabaram se reunindo no intuito de tentar punir Narciso. E aí a punição, né, que foi dada por uma espécie de castigo, uma armadilha, né, elaborada por um dos deuses daquela época, fez com que Narciso acabasse vendo pela primeira vez a sua imagem refletida em um lago. E aí ele ficou estonteado, né? Ficou completamente extasiado pela beleza que ele via no próprio reflexo. E ficou tão apaixonado pela imagem, mas tão apaixonado pela imagem, que ele acabou perdendo o intuito, o desejo de viver, de comer, de se alimentar. Ele queria abraçar a imagem, mas não tinha como, né? Porque a imagem dele estava junto do lago. E apaixonado por si mesmo de uma maneira platônica, ele acabou morrendo ali, né? Desencarnando ali ao lado daquele lago, exatamente porque ficou apaixonado, né, pela própria imagem. Aí reza a lenda que Afrodite, naquele lugar, fez com que Narciso se tornasse uma flor. Você vê que os gregos antigamente eram muito criativos, né, para explicar alguns mistérios da mente humana. Esse mito de Narciso, gente, ele é interessante, por quê? Porque ele mostra exatamente o que acontece conosco quando nós não temos o evangelho dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente se confunde com uma visão totalmente equivocada do próprio eu. Pessoas que se apegam a visões equivocadas de si mesmo, não só visões que julgam ser bonitas, como por exemplo pessoas autoritárias. Não sou autoritário, eu simplesmente sou firme. O sujeito que é altamente ciumento, não sou ciumento, eu só cuido do que é meu. Quer dizer, uma pessoa está tendo uma visão deturpada de si mesmo, né? Se acha muito belo quando está fazendo coisas muito feias.
Em contrapartida, tem pessoas que fazem o inverso, se apegam à visão negativa de si próprios. Não é? Ah, mas eu cometi esse erro no passado, quem sou eu para ser feliz? Eu não mereço. Ah, mas eu não mereço ser feliz porque eu fiz isso e aquilo. Gente, nós não somos os nossos erros, né? Da mesma maneira que nós também precisamos nos libertar da visão equivocada que às vezes o nosso ego nos mostra de nós mesmos. Por isso, gente, o Evangelho é libertador. Jesus, o grande arauto do Evangelho, nos ensina a ter uma visão de si próprio humilde, uma visão branda, uma visão serena. Lembram-se daquela passagem do lava-pés, quando os discípulos discutiam entre si quem seria o maior no reino de Deus quando Jesus não estivesse mais conosco? E o Cristo, demonstrando uma humildade extrema, pega lá uma baciazinha com água e uma toalhinha e vai lavando os pés de cada um dos discípulos, dizendo que aquele que quisesse ser o maior no reino dos céus, que aprendesse a servir. Então Jesus ali mostrava que a humildade, que a brandura, o desejo de servir é o caminho pelo qual nós nos protegemos dessa visão equivocada de nós mesmos. Porque, gente, nós somos seres eternos. É claro que nessas múltiplas existências tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, não é? Tem momentos que nós somos felizes nas nossas escolhas e tem momentos que nós não somos felizes. Mas o mais importante é você não se apegar a isso. É você seguir adiante de maneira a conseguir encontrar a melhor versão de si mesmo. Então não se apaixone pela própria autoimagem no sentido negativo da expressão, como fez Narciso. Nem achando que você é bem melhor do que é, também nem achando que você é pior, na verdade, do que você não é. Aprenda a amar você como um ser em evolução, que está aprendendo, dando um passo de cada vez, não é verdade? E que com certeza vai se iluminar a cada dia que passa, mas de uma maneira simples, de uma maneira branda. Não deixe que a visão das outras pessoas a seu respeito deturpe quem você é. Um ser divino, um ser de luz, que tem um potencial incrível para ser feliz ou infeliz. Vai depender das escolhas que você e eu fizermos, tá bom? Então, que essa pílula do nosso amado Evangelho encontre você nesse sábado, receptiva e receptivo, para olhar a melhor versão de si mesmo, de maneira branda e humilde, se perdoando pelo que passou, sendo otimista pelo destino que vai vir, mas acima de tudo, né, gente? Vivendo cada experiência no momento presente da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, te inspire e te ilumine. Como sempre, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E olha, se você não assistiu aquela palestra do Eu Sagrado que nós fizemos na quinta-feira, vale a pena assistir, né? Naquela palestra eu falo muito sobre a diferença do eu humano e do nosso eu sagrado. O eu humano está muito relacionado a essa visão equivocada do Narciso que eu estou referindo. E o eu sagrado é essa nossa versão, é essa nossa parte mais perfeita. Se você não assistiu, tiver um tempinho nesse final de semana, assiste ela, tá bom? A palestra está lá no canal do YouTube. Você vai achar lá do Instituto Ricardo Melo, ou então está aqui na sequência da descrição dessa mensagem que nós estamos enviando para vocês. Então que Jesus te abençoe, como eu disse agora há pouco, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e sigamos adiante, com humildade no coração, sendo felizes e reconhecendo a essência divina em nós, sem apego à imagem do que nós não somos. Fiquem com Deus, amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve.